Pessoas, hoje, então, começando oficialmente a aula, 18 de junho, aula de PJ2. Hoje eu quero pessoas, na medida do possível, tentar abordar dois tópicos. Uma vez que a gente está fechando mais ou menos, após o planejamento, a gente está em torno de um mês de aula. Eu acho que seria legal, uma vez que a gente já está à distância, ver como é que está o progresso de vocês, uma vez que não houve avaliação formal até agora, eu acho que agora a gente pode começar a projetar as avaliações. Acho, inclusive, que lá no SIGA já deve ter algumas datas, mas se não me engano está para metade do próximo mês, se não me engano dia 10 ou 17, não lembro agora de cabeça. E então eu tentar fazer um resumo, mais ou menos um progresso que a gente está fazendo e combinando com comandos que a gente está fazendo. Ou seja, tudo que eu estou falando de teoria até agora, a gente tentar reforçar isso em termos de prática, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou pedir, pessoas, eu vou compartilhar minha tela junto com vocês, é a gente preparar aquele cenário que a gente queria, que foi a sugestão do Michael, dos outros, da aula passada. Eu vou compartilhar minha tela toda, só para ver se vocês conseguem chegar na mesma situação, até porque, como eu não uso Windows, não sei se... Mas eu acho que é possível fazer exatamente a mesma coisa. Então, vou vir aqui, abrir um terminal, abrir um terminal, deixar aqui ao lado, só fazer a parte da autenticação, DPJ2. E aqui, pessoas, eu vou colocar o terminal, então, à direita, colocar o terminal à direita e o navegador à esquerda. Ponto. É isso que eu quero, beleza? Então, pessoas, antes de mais nada, ver se vocês conseguem chegar nessa situação. De um lado, vocês estão com a janela no PC, apenas no PC, não precisa usar o celular, onde à direita vocês têm um terminal e à esquerda vocês têm a tela. Eu, inclusive, vou fazer o seguinte, eu vou tentar espichar ela um pouco, ganhar um pouco de espaço aqui, para ela ficar um pouco maior, só para que, já uma vez que os comandos vão ser assim, tão críticos aqui, e aí a gente poder mexer com os dois lado a lado, beleza? Enquanto isso, pessoas, eu vou tentar... Professor. Oi, pode falar. Qual é a senha do negócio ali que o professor falou outro dia, só que eu esqueci? PJI2, ó. PJI2. Usuário aluno, né? Sim. Tá, PJI2. Inclusive, pessoas, se vocês não aparecerem no quadro, não viram alguma informação no quadro, me avisa. Tá? Normalmente eu organizo, mas às vezes não aparece. Posso apagar, Ariane? Que coisa, né? Pergunta, eu nem espero a resposta, né? Mas se precisar... o professor apagou, só que eu nem vi a resposta. PJI2. Consegue ver aqui na minha tela? Talvez seja mais prático. É P maiúsculo? É tudo maiúsculo. PJI2. Tá. Obrigado. Não, eu brincando, mas falando sério, eu preferi colocar aqui na tela ao invés do quadro, por causa que a caneta ela tá ficando fraca, é só por isso. Ah, tá. Foi? PJI2. Sim? Não? Arielle? Foi? Não foi? Oi, sou. Eu tô tentando aqui. Calma aí. Ok. Olha, gente, contar para vocês, era outra coisa que a gente fica fofocando depois das aulas. Não é fácil dar aula à distância, hein? Olha, eu pensava que a gente já tem algumas dificuldades, mas aula prática, gente, é cruel fazer isso, hein? É cruel. Tanto é que, ou a gente simplesmente vai ministrar, tem turmas, só para vocês terem uma ideia, que eu simplesmente vou ministrando aula, assumindo que o aluno ou está fazendo, ou depois ele vai assistir a gravação, e na gravação ele vai ficar parando e avançando. Mas eu acho que no caso de vocês é legal mais interativo. E mesmo no formato interativo, é diferente do modelo presencial, é bem diferente. Mas vamos lá, pessoas. Enquanto isso, enquanto a Arielle está conectando, né, eu já vou aproveitar esse intervalo só para ir mostrando. O que a gente viu lá no começo da matéria e que a gente pode começar a ver essas coisas acontecerem. Primeiro, pessoas, nós temos toda uma questão de avanço, desenvolvimento de tecnologias ao longo do milênio passado, mas mais especificamente dos anos finalzinho dos anos 50 em diante. Então, nós temos aí, a partir dos anos 60, para arredondar, nós temos 80 anos de história de computação. A parte telemática vai um pouco mais além, então a gente já vai para 1880, 1870, 1860,
quando tem o desenvolvimento de tecnologias, aí nessa época tinha telégrafo, telefone, etc. Então a gente acaba ainda pegando muito disso. De qualquer forma, eu quero chamar a atenção, no nosso caso, como apareceu a parte dos computadores e os computadores começaram a ficar em rede. Então, é aquela velha trinca que a gente sempre tem, e que eu vou falar várias vezes, onde eu falei sobre a programação, sobre os sistemas operacionais, ok? E a parte de redes de computadores. Então, pessoas, posso avançar nos comandos? O meu ali não deu para entrar. Compartilhe a tela aí, por favor. Vamos lá dar uma olhada. Tá, peraí. Quando ele pedir para compartilhar, compartilhar a tela toda, tá? Porque daí, às vezes, abre a janela, a gente consegue acompanhar tudo. Compartilhar. Eita. Deu? Por enquanto, nada, tá? Ué. Ok. Tá vendo a tua tela? Beleza. Lá em cima à direita, tu vai abrir a conexão, depois já tá aí. Tá vendo? Tô vendo? Agora lá em cima à direita, né, do lado da estrela de favoritos, vai abrir uma conexão. Uhum. Vai lá, por favor. Aonde só? Quer ver? Tem, se tu olhar bem em cima à direita, vai ter o A de Ariel, eu acho que é vermelho, não sou muito bom em cores. Logo à esquerda vai ter uma pecinha de quebra-cabeça e um pouco mais à esquerda vai ter um quadrado com algumas figurinhas ali dentro, tá? Que é a figura do Secure Shell, que é a conexão remota. Clica nela. Bem lá em cima à direita, em cima de lista de leitura. Chat, mostrar todo, chat, atividades. Lá em cima, Ariel, fora da página. Mais para cima, mais para cima. Ô, professor, o áudio tá bem baixo, é normal ou é só eu que tô ouvindo assim? Eu? Ibiara? Isso. Não, os demais também estão me ouvindo baixo, pessoas. Ou não? Eu tô ouvindo. Não, acho que não, Ibiara. Pelo menos não mexi nada aqui, tá? Não deu, pessoal. Ariel, compartilha de novo a tela, por favor. Ibiara, só é o meu áudio ou de todo mundo tá baixo? Qualquer coisa, tenta só sair da sala e entrar de novo, tá? Só para ter certeza que não é um problema comigo. Qualquer coisa, eu saio e entro de novo, tá? Ariel, olha só. Lá em cima, tá vendo a página do endereço lá em cima? meet.google.com/jsk, etc. Uhum. Coloca o mouse lá em cima e vai seguindo ele para a direita. Não, lá em cima, na barra do endereço. Aqui. Isso, vai avançando lá para a direita, vai indo para a direita. Vai ver que vai ter uma figurinha como se fosse uma câmera, uma lupa, uma estrela, e logo à direita vai ter um ícone preto, como se fosse um retângulo preto. Esse mesmo. Esse aí. Isso, esse é a conexão remota. Pode clicar nele. O que é pra fazer? Tá, Ariel, só cuida que tá com muito ruído no teu microfone, tá? Isso acontece, só cuida que tá com bastante ruído no teu microfone. Tá. Ô, professor, o que é pra fazer? Oi, Bia, desculpa, não escutei. Às vezes, Bia, pode ser justamente por causa disso, tá? Ela não sabia tem qual muito ruído de outras fontes. Eu tive que botar um fone porque eu não tava ouvindo. Tá. Ariel? O que é pra fazer? Só fazer... Oi. Saiu de novo. Saiu de novo. Mas compartilha a tela. E, Biara, por enquanto é só fazer... Não sei se tu consegue ver a minha janela, tu consegue fixar a minha janela em particular, que tu vai ver que eu separei em duas partes a minha tela. Aqui, ó. Eu vou sair de novo, ó. Peraí. Todo mundo está conseguindo ver? Ariel, acompanha comigo então. Eu estou compartilhando a minha tela. E Biara perguntou o que é para fazer, então já vamos aproveitar isso.
aqui vocês vão, ó, tá vendo aqui, ó, na minha apresentação, eu tenho um logo de uma câmera, tá? Acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? Aqui tem a figura de favoritos, e aqui tem a minha figura, né, do meu usuário, aqui tem um quebra-cabeça, e no meio desse povo todo, tem o logo do CQ Shell para vocês poderem fazer a conexão. Aqui era que era para clicar. E ao clicar nisso, é para abrir a conexão de PJI2. Ok? Ao fazer Eu isso... sou burro, então não dá certo. Não, Aurélio, não tem problema. Não diga isso, por favor. Tá, Aurélio. eu já digitei a senha, só aparece aluno, o Azinho e projeto. Ok, então vamos lá. Peraí. Compartilha a tua tela e vamos seguir. Vamos lá. Tá, Aurélio apresentando. Deixa eu fixar a tua janela só um pouquinho. Tudo bem. Tá tudo branco? Por que tá branco? Não, entendi também. Peraí. Entendi porque tá bem. Vai de novo, vai de novo. Tá, peraí. Compartilhar a tela. Isso. O que pode estar acontecendo ao compartilhar a tela é que eu peço que compartilhe a tela inteira, tá? Não uma janela em especial. Compartilhar toda a tela. Vamos lá. Tá, já fiz aqui. Ok, eu estou com a tua tela, beleza. Agora vamos lá. Se tu olhar isso, vai, clica aí, nessa figura de Secure Share, isso mesmo, clica aí. Deixa eu ver o que acontece. Não tá dando. Quando tu clica não acontece nada? Não. Só tá com... a direita, quando tu clica ali no quebra-cabeça, o que acontece? Na figura exatamente à direita. Isso, vai lá. Tu tentou clicar no Secure Share, não foi, né? Foi. Tenta clicar no quebra-cabeça, deixa eu ver o que acontece. Entre o A e o quadrado preto. Aquela figurinha que parece um quebra-cabeça. Isso, vai lá. Aqui já apareceu o aluno. Agora tem que digitar a senha? Sim, provavelmente deve estar perguntando aluno password. Aí tu escreve a senha, né? PJI2. Tudo maiúsculo, sem espaço, PJI e o número 2. Tá. Já foi. Foi? Conseguiu conectar? Uhum. Vou prosseguir, tá, pessoas? Arielle, deixa eu fixar agora na minha tela. Sim. A gente tá, pelo que eu estou vendo, às vezes a minha tela some, é isso? Posso tirar a minha tela daqui? Pode, obrigado. Vamos lá, pessoas, eu também... Vou clicar aqui. Vou clicar em PJI2. E, peraí, deixa eu tirar a tela cheia, né? Peraí, só um pouquinho, tirar a tela cheia, só um pouquinho. Vamos lá. Certo, estou aqui. Aí eu vou digitar a senha, que eu acho que foi isso que aconteceu para ti. Senha, eu quero digitar a senha. PJI2. Ok. No caso, eu vou pedir para vocês fazerem, ainda respondendo a tua dúvida, tá, Ibiara? É colocar as duas janelas lado a lado, desse jeito, tá? Lembra que vocês tinham comentado que na aula passada, a pedido do Michael e dos outros, vocês queriam uma aula em que fosse possível fazer tudo a partir do PC, ao invés de usar o celular, etc. Então, hoje eu projetei a aula para que a gente possa digitar todos os comandos aqui e vocês comparar
usar como referência a minha tela ao lado, beleza? Tudo que eu for falar de comandos, eu vou digitar. Então, não se preocupe se a tela estiver pequena ou não ficar muito visível. Eu sempre vou falar até para ficar o registro melhor. Deixa eu ver, gente. Meu Deus do céu. Por que ele tá com... Ah, meu Deus. Ele fica ali com as figurinhas. Tá, vamos lá. Vamos tocar do jeito que é possível. Ele tá ali com uma mensagem. Só um pouquinho, gente. Meu Deus do céu. Ele tá aqui, aqui, aqui. Só um pouquinho. Vamos arrumar de novo. Agora sim. Aqui, aqui. Beleza? Gente, antes de mais nada, então, reforçando o que a gente fazia nas outras aulas. Eu vou usar o quadro, porque o quadro me ajuda na explicação. Mas qualquer coisa, se cair e vocês não terem boa visibilidade, não se incomodem. O que eu quero é que vocês tenham foco no que está aparecendo para vocês, beleza? Tanto é que eu vou fazer até o melhor. Ao invés de eu compartilhar... Desculpa. Ao invés de compartilhar toda a minha tela, eu vou compartilhar apenas aquela janela ali, só um pouquinho. Espera aí. Quero que vocês façam apenas esta janela aqui, ó, pessoas. Tá? Para ficar mais fácil para vocês. Pode ser assim? Certo. Deixa eu trazer para cá, trazer para cá. Então, de novo, pessoas, o que eu quero é que vocês estejam apenas com ela. E aí vocês podem jogar qualquer coisa, deixar lado a lado, alguma coisa assim, beleza? De novo, pessoas, tem 3 grandes eixos que eu quero chamar a atenção ao longo de toda essa disciplina, que é essa ligação entre eles. Gente, qualquer coisa, só reforçando, se alguém não estiver com um ambiente confortável para trabalhar, me sinalize, qualquer coisa a gente pausa e tenta auxiliar. Só voltando aqui à explicação. Então, lá nos primeiros dias de aula, o que eu queria deixar sempre em destaque é que dificilmente, quando a gente mexe com um desses componentes, programação, redes e sistemas operacionais, fatalmente a gente vai começar a mexer com esses outros. Então, é normal um sistema operacional como esse, que eu vou aqui ver, só para vocês terem uma ideia. Tem um arquivo que se chama OS Release, então, se vocês quiserem digitar esse comando, no diretório etc, que é um diretório de configuração, tem um arquivo que ele descreve a versão do sistema operacional. Tá? cat, espaço, /etc, /os, -release. Tá? Para quem quiser, eu estou deixando essa informação aqui na tela. Beleza? Deixa eu até bater uns enter aqui, só para mostrar que é exatamente esse o comando que eu digitei, para que vocês vejam o que aconteceu de fato. Beleza? No caso, nós temos um Debian, que é um GNU Linux, versão 10, etc, etc. Então, é um sistema operacional Linux, variante lá do Unix, onde a gente sempre vai ter algo professor, importantes. Fala. Pode liberar a entrada do Wallace. Posso, na verdade, não apareceu nenhuma solicitação, tá? Não apareceu, Wallace. Não apareceu, tá? Então, é só porque, caso ele pedisse, eu ia liberar. Tá? O link é sempre o mesmo, não muda. E, a princípio, se ele entrar com e-mail @aluno, acho que já deve ir direto. Deixa eu mandar o link só para confirmar, tá? Estou mandando no chat de texto o link para vocês copiarem, se quiserem, lá para passar pelo Zap. Beleza? Posso prosseguir? Sim. Sim? Beleza. Pessoas, então, o que nós temos é um sistema operacional variante do Unix. Então, um conceito importante que a gente tem que entender é que muitas coisas baseadas no sistema operacional vão ser muito facilmente associadas a arquivos. Então, essa lógica de armazenar informação e guardar informação dentro de arquivos é muito importante. Quando eu quiser fazer um programa de computador, então eu vou criar um arquivo, vou dizer se o arquivo ele é compilado, então ele já vai estar em linguagem de máquina, ou ele será interpretado e convertido para a linguagem de máquina. Ou seja, ou eu tenho que fazer o trabalho manual de conversão, ou um sistema vai me auxiliar a fazer isso, como, por exemplo, o Python, ou o próprio Bash, que é o Shell Script. Tá? Já chegaremos lá na aula de hoje. Mas, na lógica de programação, basicamente a ideia é criar processos
para facilitar, para automatizar, para simplificar a nossa vida, uma vez que a gente quer resolver esses problemas com o auxílio da máquina, certo? Isso se faz mediante essa lógica de arquivos. Mas, uma vez que estamos falando de um sistema operacional que tem várias pessoas trabalhando, várias pessoas rodando programas, várias pessoas conectadas em rede, então é importante que a gente saiba quais são as permissões e as propriedades. Então, de novo, pessoas, eu só vou limpar a tela, para quem não sabe, Ctrl L, tá? Ou o comando Clear, ele vai limpar a tela, de forma que eu possa só, à medida que eu for explicando, ficar mais fácil, né? Para eu acumular muita sujeira na tela. Aqui no caso, pessoas, eu quero mostrar, por exemplo, o comando ID, o comando Remai, o comando Groups. Porque, antes de mais nada, para entrar e operar dentro desse sistema operacional, eu estou fazendo uma conexão remota através da rede. Então, na prática, o meu usuário está aqui, está usando a rede para chegar até o sistema operacional. É isso que está acontecendo. Eu, usuário Ederson, estou aqui em casa, né? Vou colocar um rostinho, né? Meu Deus, nunca tem rostinho. Ele quer acessar, então ele vai usar a rede de computadores para se autenticar nesse sistema, e ao se autenticar, ele tem que usar o usuário e uma senha. Só que aqui eu sou o Ederson, isso é uma coisa importante, eu sou a pessoa Ederson, mas no sistema eu fiz a autenticação do usuário aluno. Então, é como eu me projeto no sistema usando uma determinada identidade. O comando ID vai deixar claro quem é o User ID, né? Então, eu sou usuário aluno ou o meu equivalente numérico 1002. Lembrando, sempre pessoas, como a gente viu agora há pouco, eu tenho um sistema Unix baseado, uma variante do Unix, baseado no Unix, e logo as informações são organizadas na forma de arquivos, e quase sempre as abstrações de usuários, processos, etc., eles são organizados através de números, que é um jeito mais fácil de organizar do que texto, tá? Na forma de buscar essa informação. Ou seja, reduzir ao mínimo o processamento. Nos anos 70 e 60, o recurso de processamento era escasso, agora nem é tanto, mas ainda assim se usa essa lógica. Então, o usuário aluno, que é o usuário 1002, pertence a um grupo também chamado aluno. Tá? Isso é uma mera coincidência, não é uma obrigatoriedade. E também, por coincidência, é o grupo de número 1002. Então, ao digitar o comando ID, eu consigo ver meu UID, usuário aluno 1002, meu GID, que também é aluno 1002. Gente, isso é uma mera coincidência, tanto é que se eu fizer do usuário, acho que tem o Heitor Resine, vocês vão ver que isso aqui diferente. Se eu fizer, por exemplo, acho que é Guilherme, né, Guilherme? Vocês vão ver que o Heitor Resine é o usuário 1000, o Guilherme é o usuário 1001, só que ambos são do grupo professores, são do grupo 1000. Então, essa é a primeira coisa. Como é que a gente faz essa questão de identidade? Mesmo eu, o Ederson, eu estou me conectando como usuário aluno. Eu posso me conectar com o usuário Heitor Resine também, se fosse o caso. Certo? E isso acontece porque eu estou fazendo esses processos em redes. Avançando no que a gente viu ao longo das aulas, então, isso é possível porque esses sistemas operacionais, eles têm desses arquivos, alguns arquivos são especiais. E alguns arquivos especiais são os sockets. E esses sockets são arquivos que são de comunicação entre as aplicações e a rede do sistema operacional. Então, se eu, usuário Ederson, estou conectado, estando identificado como usuário aluno, é porque, na verdade, o que acontece é que eu estou usando IP, né, o protocolo IP, para me conectar. O comando W vai representar isso, certo? Aqui, de novo, pessoas, uma coisa que eu sempre estou reforçando, eu falei lá no começo, a ideia é que a gente vá se habituando a esses comandos, então, é só para que a gente possa visualizar eles e criar hábito, tá? Às vezes, à medida que eu vou fazendo dessa forma,
Antigamente, como eu que fazia, né? Eu já tinha contado a história para vocês. Eu montava todos os comandos e depois a gente ia usando. É bacana, é interessante, não sei se é produtivo. Hoje eu já faço um pouquinho diferente. Eu apresento um documento legal, que é o Guia Foca, onde ele pode servir, né, o Foca Linux, tá, o guiafoca.org, onde ele pode servir como esse catálogo de comandos. Então, se vocês procurarem comandos para manipular usuários, comando para manipular arquivos, para listar processos, etc, etc. Então, lá no Guia Foca vai ter esse catálogo que eu estou falando. E lá vai constar comandos para visualizar usuários, para manipular usuários, etc. Então, lá vai ter o ID, vai ter o VoEMI, vai ter o Groups, vai ter o W, né, que vai listar. E aí eu consigo ver, por exemplo, que apesar de ter N pessoas diferentes aqui, Ibiara, Michael, Arielle, todas essas pessoas, ao se conectarem, se identificaram como usuário aluno. Tanto é que eu estou vendo ali 1, 2, 3, 4, 5 conexões a partir de IPs diferentes. Não tem 2 IPs iguais, né? Ali 1894, os 2 primeiros são iguais. Então, alguém está conectado 2 vezes. Vocês podem ver que não tem problema nenhum em se fazer isso, tá? E depois tem mais 4 IPs diferentes. Eu acho que, se não me engano, eu sou 45.237.111.4. Nas outras aulas eu já estava com esse IP e eu já estava visualizando essa informação. Não que eu lembre de cabeça, tá? Desculpa, é só porque eu já tinha visto enquanto eu estava fazendo explicações semelhantes. Logo, pessoas, a conexão, o uso de redes aqui é muito importante. Tudo bem? Aí sim, eu quero começar a colocar alguns comandos sobre isso. Então, aqui no caso, eu tenho comandos como, por exemplo, o ID, é um comando legal, o comando VoEMI, o comando Groups, e o comando W. Eu vou colocar os comandos mais ou menos onde eles estão posicionados. Colocando em vermelho, para não estar meio fraco, tá? O comando W vai mostrando os usuários que estão conectados através da rede. E no caso de rede, eu tenho um comando que se chama IP. Limpando a tela. Onde eu posso ter a apresentação com o IP. É um comando que ele opera tanto na camada de enlace quanto na camada de rede. Lembrando lá as 5 camadas do Kuroz, que é um livro que a gente usa como referência, onde eu tenho a camada física, que foi o que vocês fizeram lá em projeto Zoom, ou seja, cabos e conectores. Camada de enlace, que é o controle disso, placas de rede e ativos de rede. Então, aqui eu estou listando as placas de rede, virtuais ou reais, né? Não precisa existir uma placa física, eu só preciso ter uma lógica de funcionamento. E aí depois tem as camadas superiores. Aqui eu tenho 2 interfaces. A interface de loopback é uma interface que ela tem alcance apenas ao próprio equipamento, então ela é bastante importante para eu poder fazer teste a esse equipamento, saber se está funcionando tudo bem. E eu também tenho uma interface do tipo Ethernet, que é por isso que é TH0, que é a primeira interface. Eu podia ter várias, né? 1, 2, 3, 4, que aí é só espetar as placas físicas que vão ter o seu equivalente na camada de enlace, que é o equivalente lógico. Então, sempre lembrando, tá? Essa informação eu vou precisar daqui a pouco, porque eu vou usar várias vezes. Ô, professor. Oi, pode falar. O meu padrasto, Wallace, não consegue entrar na aula. Ele já tentou no computador, já tentou no celular e não consegue. Mas o que acontece? Porque ele está digitando o endereço certo, é porque não está aparecendo o convite dele para mim. Sim, ele tá entrando com o e-mail dele do IFSC. Na verdade, pela configuração que eu deixei, Arielle, ele pode entrar com qualquer endereço, independente do que for, vai aparecer um convite. Tá. Ele pode entrar com qualquer conta. Só confirma se está certo o endereço. JSK, né, lá a sala está certa. ZS, VC, CBIS, tá? Só confirma se o endereço está ok. Tá, eu vou ver ali então. Confirma, por favor. Qualquer coisa, se quiser, eu aguardo. Posso continuar enquanto isso? Pode sim, professor.
Tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar todas as informações na tela. Ok, beleza. Entrou alguém? O Wallace? O Wallace entrou. Wallace, boa noite. Tudo bem? Tá. O Wallace chegou agora, então o que eu estou tentando fazer é um resumo, uma vez que a gente está mais ou menos fechando o mês de aula e tentando fazer essa aproximação de comandos, relacionamento entre tudo que a gente está vendo para chegar a entender por que a gente está trabalhando com programação. Uma figura lá na primeira e segunda aula que eu sempre fiz foi: dificilmente a gente vai pensar alguma coisa distante desse universo ao mexer com sistemas operacionais modernos em rede. Dificilmente a gente vai estar longe de sistemas operacionais operando em rede que rodam programas. Então são sempre esses três elementos. E aí eu estou apresentando vários comandos só para a gente ver isso materializado no sistema, de forma que a gente consiga projetar através desses comandos os conhecimentos que a gente está adquirindo aqui em PJ2. E eu estou pegando como ponto de partida o sistema operacional, que ele está muito focado em arquivos. Alguns arquivos são especiais, como, por exemplo, sockets. Sockets são arquivos onde uma aplicação pode conectar através da rede para trafegar dados, tanto num sentido quanto no outro sentido. Se eu quisesse apenas ver os usuários, eu poderia usar esses comandos, como id, whoami, groups. Eu posso ver quais são os usuários conectados. E agora eu parei no ponto onde eu estou vendo, em termos de redes de computadores, quais são as configurações do sistema operacional na sua ligação com redes. O primeiro comando que eu estou apresentando para vocês se chama IP Link Show. Deixa eu só destacar essa linha em particular. O comando IP Link Show ele vai mostrar a camada de enlace, que é a parte, que seria a parte de que controla a camada física e é onde a gente começa a ter alguma lógica de funcionamento. E quando eu digo lógica, é como operar essa camada física. No caso de meios guiados, por exemplo, quando eu vou transmitir na rede, quando eu vou enviar os dados, quando eu vou receber os dados. Se eu estiver falando, por exemplo, com meios não guiados, né, que é comunicação sem fio, quando eu vou irradiar na antena, que frequência eu vou irradiar, que potência eu vou irradiar, que informação que eu quero transmitir e assim segue, tá? Então, são esses parâmetros para poder transmitir. Ao rodar esse comando IP Link Show, né, então, na camada de enlace, que é link, a tradução de enlace, eu quero apresentar as interfaces de rede. Eu tenho duas interfaces. Eu tenho uma interface loopback, tá, que eu estou destacando aqui. Interface loopback é uma interface lógica, ela não existe a placa física, ela é apenas um programa que roda dentro do sistema para fazer com que eu tenha uma rede interna. Já vamos ver qual é a funcionalidade, tá? Eu só preciso, por enquanto, dizer que ela está ali presente. E a outra interface é a ETH0. Opa. Copiei, colei. Foi mal. E aí eu tenho a interface ETH0. Aí sim, ela é um equivalente a uma placa física, onde eu espeto ali, conecto um cabo, que vocês viram lá em PJ1, para eu poder fazer uma rede Ethernet, uma rede local, conectando o meu PC a ativos de rede ali na rede, um switch, um roteador, um modem, alguma coisa assim, beleza? Então aqui eu só apresento as interfaces. Já o comando IP-4 address show, tá? IP, espaço, menos, ou hífen, tá? Número 4 de IPv4, a versão 4, address show. E aí eu consigo ver que a minha interface loopback tem um endereço IPv4. Vocês já estão vendo isso alguma coisa em matéria de redes, né? Sim? Não? Eu caí? Desconectamos? Professor, eu não ouvi, deu uma cortada na minha internet, pode repetir? Vocês estão vendo IPv4 em matéria de redes? IP, máscara, broadcast. Na verdade, a gente está iniciando. Ok. Mas IPv4, a gente está em camadas. O endereço, classes, alguma coisa, história, já viram? Não, a gente está em camadas ainda.
Tá, mas se eu falar em camada de enlace, camada de rede, para você está claro? Para mim, não. Eu tenho que melhorar, porque eu não peguei muito essa matéria, não. Ok. Tá, então eu vou abordar aqui agora. Eu vou aproveitar o tópico. A parte de redes, pessoas, é que uma vez que a gente quer fazer funcionar vários equipamentos dentro da mesma rede, significa que eu tenho que padronizar a rede. Então, Michael, quando a gente fala em redes de computadores, é que independente do tipo do sistema operacional, todos falem o mesmo idioma, uma mesma linguagem, para que mesmo esses equipamentos diferentes consigam conversar dentro da mesma rede. Ou seja, se eu colocar várias pessoas dentro de uma sala, todas elas podem ser de diferentes nacionalidades, porém, para elas se entenderem, elas têm que ter um idioma em comum. Seja o português, seja o inglês, francês, qualquer que seja. Perfeito? E aqui a ideia é a mesma coisa. Uma vez que isso se torna muito complexo, fazer um programa, um sistema profissional e usar esses protocolos em comum, normalmente a gente usa uma lógica que seria equivalente, assim, análoga a uma linha de produção. Eu vou fazendo isso em partes. Então, partes são específicas de uma rede local. Imagina que eu estou dentro do equipamento, aí estou dentro do equipamento, aí eu saio do equipamento para uma rede local, vou para uma rede maior e assim segue. Só vou pegar essa parte aqui de baixo para ilustrar. Vou colocar o comando W aqui. Vocês conseguem ver o quadro, pessoas? Deixa eu ver se a caneta é boa. Pessoas, vamos entender agora então um pouco mais. Eu tenho aqui um computador. Certo? Um velho cubinho para aparecer aqui. Esse computador, pessoas, ele está ali, lá conectado, bonitinho, e ele tem uma interface. Show? Ele tem uma interface que se chama Loopback. Loopback, Michael, vamos só pegar um exemplo para ilustrar onde é que eu quero chegar. Uma vez a gente foi contratar, eu trabalhava no setor de TI de uma empresa, e a gente tinha que contratar 2 serviços. Um serviço era que já estava funcionando e funcionando muito bem, que era um serviço de micro-ondas, comunicação micro-ondas da Embratel. Então, eles iam lá, subiam, etc., testavam, estava funcionando, beleza. O outro serviço que a gente ia contratar era um serviço de fibra ótica novo da GVT, na época ela não tinha nem sido comprada pela Telefônica ainda. E quando vai fazer essa instalação, então, veio um técnico de campo, foi até a empresa, ele levou o modem de fibra, colocou o modem lá dentro do nosso CPD, o CPD da empresa, e se não me engano, a outra ponta da fibra, porque era uma ligação ponto a ponto, né, que é fibra ótica, ela acontecia lá no Itacurubi. Então, tinha um técnico de campo dentro da empresa, que ficava no João Paulo, e tinha um outro técnico de campo que estava vamos chamar ali na subestação, não lembro a expressão certa, mas vamos chamar de subestação, da GVT no Itacurubi. A questão é, se tudo der certo, deu certo, bacana. Agora, vamos imaginar se alguma coisa dá errado, alguma coisa não funciona, que foi exatamente o que aconteceu com a fibra da GVT. Certo? Eles lançaram a fibra, botaram lá nos postes, etc. E quando eles foram fazer a instalação, não funcionou. Tá? Eles botaram lá, instalaram, vazio. Silêncio total na fibra. E aí eles tinham que saber qual era a causa do problema. Então eles queriam saber se o problema estava na ponta do cliente, que era o nosso caso, o modem, a tomada, a ligação, tinha algum problema com o nosso CPD, elétrico, configuração, etc. Tinha algum problema na fibra que foi lançada de poste em poste, e tinha lá o problema na GVT, vamos chamar de subestação, que eu não lembro, eles tinham lá o quadro geral, o QG deles, mas eles tinham um termo lá, expressão. E eles tinham lá uma outra ponta. Lá tinha um outro modem, que era um modem de fibra ótica. Como é que a gente sabe onde é que está o problema? Então, a primeira coisa que eles fizeram, que era um teste mais simples, eles testam toda a rede do equipamento que está dentro da GVT para saber se ele está funcionando. Funcionou.
Eles testaram todo o equipamento, que era o modem, o roteador, todos os equipamentos que estavam já no nosso CPD, e também funcionou. Então, se o problema não estava de uma ponta, não estava na outra ponta, muito provavelmente estava no enlace entre eles, que foi exatamente o que eles perceberam. Eles fizeram um teste de continuidade, que eles jogam um feixe de luz e esperam mais ou menos o tempo para receber o eco. E dependendo do tempo de eco, né, porque alguma coisa sempre vai refletir, eles conseguem mais ou menos calcular o que aconteceu. E foi exatamente o que eles perceberam. Não tinha problema no modem de um lado, não tinha problema no modem de outro lado. Uma vez que eles testaram essa interface de loopback, eles viram se ela estava funcionando ou não, e ela estava funcionando. E aí eles fizeram esse teste, viram que num determinado poste teve um acidente no meio da semana, porque isso era mais demorado, né? Gente, estou falando disso há um tempo. E no meio dessa história, um caminhão um dia, depois a gente foi se informar, o caminhão um dia bateu no poste, o poste se inclinou, ele esticou a fibra e ela rompeu. Foi isso que aconteceu. Tá? E no meio do caminho, eles perceberam que a fibra estava rompida. E aí eles tiveram que consertar, né? Como rompeu a fibra por ela ter sido esticada, eles não puderam trazer. Então, eles tiveram que repassar toda a fibra de ponta a ponta, refazer todo o serviço, para depois fazer a configuração. Isso só foi possível porque, antes de mais nada, eles queriam saber se dentro do equipamento, e apenas dentro do equipamento, eles conseguiam testar. Então, quando a gente fala de redes e sistemas operacionais em redes, a gente tem dentro desse equipamento uma rede interna. Beleza? E essa rede interna, vamos lá mostrar essa rede interna. Eu tenho aqui apenas uma interface de loopback. Eu tenho um endereço desse endereço de loopback. Só um pouquinho, pessoas, vamos lá. Muitos S's. E aí vocês podem ver que essa interface loopback, ela tem o IP 127.0.0.1. Se a gente for ver lá em PV4, são 4 bytes. Ao converter isso em bits, são 32 bits. Se eu converter em decimal, eu vou ter 127.001. Lembra que a gente estava fazendo conversão decimal binário? Então, na verdade, de 127, pessoas, relativamente fácil de fazer a conversão. Porque, vocês lembram bem, 64 mais 32, mais 32, ou seja, se eu converter vai virar 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, começa com 0, tem um monte de 1. Então, é fácil para o equipamento perceber que tem um padrão ali reconhecível. E aí eu vou, então, ter esse endereço. Ou seja, pessoas, eu posso pingar esse equipamento, 127.001. Deixa eu colocar só pingar, acho que é o "-n", que eu só quero pingar 3 vezes. Vamos lá? Não, então é "-c". Acho que é "-c". Ó, 1, 2, 3. Parou, ok. E aí, pessoas, eu fiz um ping. O ping é um teste de conectividade, um teste de alcance, onde eu vou mandar uma mensagem e quero saber se essa mensagem vai e volta. É o ping-pong mesmo. Eu mando o ping e eu quero receber o pong. Tá? Na analogia lá do jogo mesmo. Eu testei esse equipamento, claro, esse equipamento ele demorou aqui, vocês podem ver que ele levou 0, né, que é em português, 0,55 milissegundo. Então ele foi 5 centésimos de milésimo, ou né, 55 microsegundos para ir e voltar. Tá bom, né? Na verdade, eu estou dentro do equipamento. E aí, depois que eu estou dentro dessa rede interna, eu posso aumentar o meu alcance e chegar até a minha rede local. São os equipamentos que estão ao meu redor. Claro que essa lógica ao meu redor não precisa ser exatamente curta distância, né? A gente já está falando de distâncias maiores. Tranquilo, Michael? Posso prosseguir? Michael? Tá aí, Michael? Nossa, eu acho que hoje minha conexão deve estar bem ruim, né? Pode falar, professor, é eu que tá ruim aqui para fazer o funcionamento do meu computador. Hoje ele tá querendo me deixar na mão hoje. Não. Sexta-feira, não. Hoje, só de raiva, a gente vai até às 11. Só de raiva, que horas são? Só de raiva. Bora.
E não sai daqui enquanto não funcionar tudo, Marco. Enquanto não invadir o Pentágono, a gente não vai sair. Nas horas, a gente vai até de madrugada. Bora, vamos lá. De novo, essa lógica de camadas, você sempre tem que lembrar. Se eu for falar tudo ao mesmo tempo, é complicado. Então, a gente faz as coisas em etapas, beleza? Camadas é processar em etapas. Eu normalmente, pessoas, a minha irmã está aqui fazendo uma visita, e a gente tem um problema sério. Todas as vezes que eu quero fazer um exemplo, uma analogia, eu tento fugir do meu velho problema, que se eu for realmente fazer as analogias que eu penso, a primeira analogia que eu penso é comida. E eu já cheguei à conclusão que falar de comida no técnico subsequente é uma péssima ideia, né? Porque é a hora que o pessoal está sempre com fome. Mas eu queria falar de um bolo. Você já viu aqueles bolo bonito? Tem várias camadas, né? Aquela camada, aí bota doce de leite. Vamos fazer um bolo de chocolate com doce de leite. Então vamos lá, vamos pensar. Vocês já fizeram? Primeiro vocês têm que fazer a massa, certo? Todo mundo já fez bolo? Bolo bonito, gente. Bolo bonito. A gente vai fazer a massa. Faz a massa. Não precisa explicar como é que faz a massa, senão a gente demora muito tempo. Faz a massa. Daí a gente corta o bolo. Em camadas. Camadas. Depois a gente pega a primeira camada, depois faz a segunda camada, terceira camada, quarta camada, e assim segue. Vai avançando, pessoas. E aí a primeira camada a gente bota doce de leite e morango. Morango fatiado. Depois a segunda camada, não sei o quê. Depois faz um chocolate, alguma coisa assim, depois faz a cobertura. Nessa analogia para dar fome, a gente vai entender que, na verdade, a gente não vai fazer tudo ao mesmo tempo. E quando eu digo um sistema operacional em rede, eu estou dizendo que há um processo para transmitir e para receber. Tem uma sequência de etapas para fazer isso. E essas etapas são as camadas, porque cada camada vai oferecer um serviço. A camada física é a conectividade. A camada de enlace é controlar isso. Então, se eu tenho uma comunicação sem fio, gente, claro, não vou ser delicado e perguntar a idade de vocês, mas vocês lembram de pegar... Vocês são daquela época do telefone do TDMA de puxar a anteninha? Sim ou não? Vocês vão dizer que não, mas vocês pegaram essa época, não pegaram? Da anteninha, assim, puxar a anteninha? Sim. Os demais usaram, né? Pessoas. Ah, sim. Então, gente, eu falo muito dessa anteninha porque hoje a gente nem percebe mais a antena. Então, quando a gente fala de conectividade sem fio, desculpa, para quem é do rádio, né, que tem que usar antena, etc., era muito mais fácil explicar a diferença entre hardware e software. Hoje a gente já acaba com sistemas tão miniaturizados que a gente acaba perdendo um pouco dessas relações. Inclusive, eu estava falando de com o Ramon, com a Evanastos, os professores de antenas, em que a antena não tem mais cara de antena, né? Ela não tem cara de parabólica, ela não tem cara de antena, aqueles telefones startup, antigão, sabe? Puxava o telefone e falava. E então, esses conceitos de camadas, eles acabam perdendo um pouco essa distância. Então, se eu falar de... Ah, tá aqui um rádio, ótimo. Isso, pessoas, é fácil de explicar, porque eu venho aqui e puxo a antena, né? Gente, isso é hardware. Aí vocês vão dizer, isso é óbvio, né? Não é tão óbvio quando a gente começa a trabalhar com sistemas miniaturizados, porque, às vezes, um chip, ele acaba implementando muita coisa que já é a antena, já é o código, já está um sistema embarcado, já não sei o quê, não sei o quê. Então, embora num aparelho de rádio simples, vocês podem ver que é da Apple, ó, que bonitinho, ó. Ó, é a cara da Apple, ó, que chique. Isso é muito mais simples. No caso, então, nós temos camada física, camada de enlace para controlar, ou seja, ativar, desativar a antena, posicionar a antena, pessoas, incrível que pareça, também dá para fazer isso. E aí nós temos a camada de rede, que é uma camada comum para todos eles falarem esse idioma em comum, beleza? Eu estou falando agora de uma interface que é a ETH0. Já a ETH0 é para eu falar com que um equipamento consiga falar com outro equipamento. Ó, outro equipamento. Usando um meio comum. E esse meio pode ser guiado ou não guiado.
Guiado é que eu tenho uma guia mesmo. É um canal físico que liga diretamente um ao outro. Como, por exemplo, um cabo de rede. Beleza? Então, eu posso ter um cabo que conecta um PC a um outro PC. Né? Pegar um cabo e espetar um ponto a ponto. Ou eu posso usar, por exemplo, comunicação sem fio. Dificilmente hoje alguém não tem conectividade sem fio. Eu estou falando do celular. E muito provavelmente, ou pelo menos boa parte da população, tem hoje conectividade 3G, 4G, falando em números de Anatel. Né? Hoje a gente tem, se não me engano, perto de 200 milhões de linhas ativas. E um número bastante próximo, 150, 160 milhões, dessas linhas tem conectividade IP, né? Ou seja, tem plano de dados. Voltando pessoas, né, antes da pandemia. Então, voltando aqui, seja meio guiado ou não guiado, agora eu quero fazer que a conexão entre os equipamentos seja através de uma rede local. Porque um equipamento está próximo ao outro, está na mesma localidade. Portanto, eu posso ver... Eu tenho um endereço aqui para fazer essa conectividade. Então, eu estou dentro de uma rede local. Beleza? Eu posso saber, por exemplo, quem está dentro dessas proximidades. Neighbor. Olha só que bacana. Bati aqui no computador, desculpa. E aí eu posso ver quais são os neighbors, né? Os vizinhos. Eu tenho a máquina, por exemplo, 60, que ela está fora de alcance, mas eu tenho a máquina final 62, que ela está reachable, ela está alcançável. Pessoas, então, eu tenho uma interface ETH0 de Ethernet, de rede local, ou seja, vocês podem ver que eu estou dentro do equipamento e estou ampliando a minha visão. Então, eu estou saindo para uma rede local, para uma rede maior. E quando a gente fala de internet, eu estou falando de uma rede que abarca o globo todo. Ok, pessoas? Até aí tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilos? Beleza? Posso prosseguir? Sim? Não? Sim. Tá? Então, pessoas, se eu quiser, eu posso tentar fazer um teste de alcançabilidade para esta máquina que está nas minhas vizinhanças, a máquina de final 62. Então, vamos ver se ela vai responder. Beleza, vocês podem ver que ela já respondeu ali. Só subir um pouco. Deixa eu ganhar um pouco a tela aqui, peraí. Só um pouquinho. Esse vai mostrar tudo. Peraí, pessoas. Vamos lá. E foi. Beleza, queria mostrar tudo na tela. Dessa forma, pessoas, então a gente já tem então, a rede interna e aí eu alcanço a rede local. Já para isso, então eu preciso ter uma estrutura dentro de cada um deles. Eu preciso ter uma camada física, né, placas de rede, camada de enlace para controlar essa placa de rede e uma camada de rede para que cada computador tenha um endereço próprio, como por exemplo esse. No nosso caso, o que era importante é que a gente pudesse fazer esses cálculos de conversão binário decimal mais rápido. Aliás, a gente já até esqueceu de fazer isso de tempos em tempos, né? Temos que voltar a ter essa parte. Ou seja, pessoas, cada camada do nosso bolo vai prestar um serviço. Conectar fisicamente, né? Seja através de um fio ou um sistema, ou uma fibra ótica, né? Mas é um fio conectando ou um sistema de antenas com radiação. Né? Às vezes o termo radiação parece agressivo. Não, é uma forma de transmitir ondas eletromagnéticas através de um meio. Aí ficou, essa frase ficou chique. Não, ficou boa, né, Guilherme? Eu falei certo, né? Falou sim, professor. Então, obrigado. Eu sou de computação, eu sei que vai, eu não tenho a menor ideia como. Tá? Um dia ele tentaram me explicar o Maxwell, eu disse, legal, obrigado, o Maxwell é bacana, inteligentíssimo, fechou, né? Mas deixa ele lá, né, cara, para quem entende. Aí eu tenho a camada de enlace para controlar isso tudo,
Na nossa analogia, seria o equivalente a essa camada física à ponte que liga o continente à ilha de Santa Catarina. A ilha de Santa Catarina, tá certo. Né? Que é onde fica Florianópolis. A camada física. A camada de enlace seria mais ou menos o controle de tráfego daquilo tudo, né? Então, é sinalização, o que teria algum controle ali, né? Para levar os carros que transportam informação, transportam pessoas de um lado para o outro. Rede, então, seria esse conjunto comum de idioma, placa, sinalização, etc., para que a gente consiga se entender nessa questão toda. E, antes de mais nada, que todo mundo tenha pessoas, isso é uma coisa importante, que todos os equipamentos tenham endereço e a capacidade de fazer roteamento. Roteamento é uma coisa interessante, porque significa que eu consigo calcular a rota ou o caminho para partir de um primeiro endereço e chegar a um último endereço. Sair de um ponto A para chegar a um ponto B. Se vocês quisessem hoje, lá no Google Maps, né? Eu quero ir agora para Curitiba. Como é que faz? Tu escreve, eu estou em São José, né? Eu estou no IFSC Campus São José. Eu quero ir para Curitiba. Daí ele vai mostrar um roteiro. Pega e vira à esquerda para tal não sei o quê. Pega a direita para sair da rua tal. Não sei o quê. Pega a BR. Fica na BR por tantos quilômetros. Isso é a definição de rota. Então, aqui no caso, cada um dos equipamentos é capaz de saber por onde tem que ir para chegar a um determinado destino. Desculpa. E para que isso não fique tão complicado, olha só que interessante, olha a sacada dos caras. Eu estou dentro da minha rede interna e eu quero ir para a rede local. E para eu sair da minha rede local, eu posso ir para outra rede local, outra rede local, outra rede local, outra rede local. Então, quando a gente está falando de redes do tipo IP, Internet Protocol, eu estou dizendo que tem várias redes interconectadas. Eu tenho várias redes interconectadas, que é a internet. Beleza? Por isso que ele tem esse nome, internet. Várias redes locais conectadas uma do lado da outra. Então, quando eu quero ir para Curitiba, esse cálculo de roteamento, olha só que legal, eu só tenho que saber até a próxima rua. Quando eu chegar na próxima rua, eu calculo a próxima rua. Quando eu estou na próxima rua, eu calculo a próxima rua. E até eu chegar ao destino. Talvez vocês digam, pode ser que eu não ache o melhor caminho. Sim, é possível. Tá? Mas, no cálculo que a gente faz, esse das máquinas, a gente só sabe qual é o próximo ponto, tá? Os pontos intermediários. Então, de novo, eu tenho um endereço, address show, e eu posso saber, out show, qual é o caminho por onde eu tenho que passar. Então, vamos lá, olha só que legal. Eu tenho uma rede interna, loopback, vou colocar aqui entre parênteses, loopback. Aqui é a minha rede local, aqui no caso vai ser a nossa Ethernet, com E maiúsculo, porque era um produto. A nossa... Não, deixa eu precisar de parênteses para não atrapalhar. Loopback, aqui é a nossa Ethernet. E aí eu posso, então, usar um equipamento para fazer rotas, para sair da minha rede local e ir para outra rede local. Portanto, tem equipamentos que são equipamentos finais, como os PCs, mas eu tenho equipamentos que são intermediários. Isso aqui é a figura de roteador, tá? Não é uma figura bonita, claro, fiz computação, fiz design. Né? Esse povo do design tem um treco quando eu vejo isso. Tá? Que são esses roteadores para conectar uma rede local a outra rede local. Então, para o roteador, na verdade, não é que tem uma rede lá, uma rede aqui. Para ele tem um monte de rede local. Certo? Ou seja, ele é o cruzamento.
Então, aqui eu tenho a rua, cruzamento, rua, cruzamento, rua, cruzamento, rua, cruzamento, rua, cruzamento, e eu vou fazendo isso. Se eu quero chegar até Curitiba, e eu estou no ISC, então eu tenho que sair do estacionamento, e eu pego a rua, eu não lembro o nome das ruas, tá? Vamos chamar de primeira rua. Eu vou pegar a primeira rua. Eu não quero compartilhar aqui para não bagunçar a aula também. Eu pego a primeira rua. Aí eu paro no cruzamento entre uma rua e outra rua, né? Ali eu como se fosse um roteador. Aí eu pergunto para o roteador, eu quero ir para Curitiba, como é que eu faço? Pega a direita. Aí eu pego a direita e eu desço lá em direção ao hospital regional. Vou descendo. Quando eu chego perto do hospital regional, tem um outro cruzamento. Tá? Eu paro mais um roteador e pergunto, roteador, como é que eu faço para chegar em Curitiba? E eu faço isso para cada cruzamento. E vai dizer, segue reto. Aí eu vou para o próximo cruzamento, chegando um pouco ali mais abaixo. Se vocês lembram bem, né, no passado distante, a gente tinha aula física presencial. E chegando lá, eu passo mais cruzamentos. Agora pega a esquerda, aí sobe, daí eu vou lá, pego a BR, e a BR segue reto toda a vida. E quando eu chego lá em Curitiba, também tenho que descer em algum ponto. Beleza, pessoas? Então, no caso, eu estou dentro da minha rede e eu tenho que chegar até o roteador, ou seja, eu estou seguindo a rua até chegar na esquina. Chegando no cruzamento, eu pergunto para o próximo. O meu cruzamento padrão, que é default, é a máquina de final 62, 191.36.8.62. A minha máquina é 191.36.8.49. Então, eu sou a máquina 191.36.8.49, né, que conecta nesta rede local, mas a minha rede interna é a 127.001/8. Ou seja, pessoas, eu tenho um equipamento, o alcance. Olha, eu estou dentro da minha rede interna, estou dentro da minha rede local e alguém me ajuda a sair. Pronto, acabou, eu só tenho isso. Eu tenho a rede interna, rede local e como sair da minha rede local. Então, eu tenho esses 3 endereços, do loopback, o meu endereço local, né, endereço para fazer a saída, e eu tenho a rota padrão, que é o 62. Gente, olha que interessante. Se eu estou no campo São José e eu quero ir até Curitiba, eu só tenho que saber qual é a próxima esquina. Acabou. Aí na esquina eu pergunto. Imagina que em cada esquina tem um roteador que vai calcular a rota para mim, para eu chegar à próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Eu vou fazendo isso várias vezes. Certo? Pessoas, eu vou só deixar o comando aqui. Então, se eu quiser chegar, por exemplo, lá no Google, vamos imaginar no google.com. Como é que eu faço para chegar? Deixa eu ver se aparece na tela. Não tem trace root. Só um pouquinho, deixa eu instalar. Eu vou instalar o trace root. O comando apt, só para vocês saberem. Meu Deus, peraí. Deixa eu instalar aqui o trace root. Só um pouquinho, pessoas. Eu já instalo. Porque gerenciador de pacotes a gente vai ver mais para metade da matéria. Então, a gente não tem, por enquanto, necessidade agora. Peraí, só um pouquinho, por favor. Tarará, tarará. Tarará, tarará. Por que não tem trace route? Trace route. De novo? Vamos lá, olha só. Então, se eu olhar quais são meus alcances conectados, quais são meus enlaces? Eu tenho uma rede interna, loopback, e eu tenho uma rede local, Ethernet, tá? Representado por LO e ETH0. Beleza? Próximo passo, eu quero saber se eu tenho endereço para chegar até esses possíveis endereços. Então, beleza. O loopback é 127.001 e Ethernet 191.36.8.49. Beleza? Próximo passo é saber se eu consigo sair da minha rede local. Né? Eu tenho como sair da minha rede local? Rede interna, rede local e sair da rede local. Sim, eu tenho uma rota padrão, a rota default. E aí é a máquina 62. Então quer dizer que se eu quiser chegar até o Google, eu consigo? Sim. Tem um comando que se chama trace halt. Ninguém fala trace root, trace halt. Gente, pode ser trace halt, né? Por favor. Isso aqui é Brasil, a gente não precisa
se preocupar tanto com acentuação. Talvez vá rodar um pouco a tela, tá? Eu não lembro se tem muitas linhas. Olha que bonitinho. Queria que aparecesse tudo na tela. Pera aí, gente, deixa eu puxar aqui um pouco. Vamos ver se vai aparecer. Vai. Aí. Fechou. Olha que bacana, pessoas. Então, quando eu tento acessar a máquina do Google, o que eu quero fazer? Eu quero saber quantas esquinas eu dobrei para chegar até o destino. Quantos roteadores tiveram que me auxiliar até chegar até o destino. Por quantas redes locais eu passei para bater num roteador, para eu ter que fazer curva para chegar ao meu destino. Certo? Então, primeiro eu cheguei na máquina 60, tá? Porque é o mesmo endereço do roteador, só que é o seu endereço interno. Depois eu fui na máquina 200, 237. Depois eu fui na máquina aqui. Depois eu fui em outra, até que uma não quis responder. Deve ser uma questão de segurança. Aí cheguei na máquina 142, tarará. Ou seja, pessoas, para chegar até o Google, eu tive que fazer o salto entre 15 equipamentos, 14 intermediários, 14 roteadores, até eu chegar ao destino final. Então, eu sou máquina final 191.36.8.49, que seria o número 0 aqui, né, porque não está constando na lista. Aí eu passei por 14 até chegar ao destino, que é a 15ª máquina, 15º item dessa lista. Ou seja, o 12º não quis responder, né? Vai ver uma questão de segurança. E então, pessoas, 14 roteadores, 14 redes locais, eu passei até chegar no meu destino. O Google está nesse endereço. Claro, um dos milhões e milhões e milhões de endereços que eles têm. Não é só isso, óbvio. Dúvidas, pessoas, até agora? Sim? Não? Tranquilo? Professor, não faz pergunta difícil. Mas estão entendendo a ideia? A lógica, sim. A lógica. Michael, olha só. Sempre tem que lembrar. Uma coisa que... Michael, tu começou a dirigir com que idade? 14. 14. Como é que tu aprendeu a dirigir? Vamos imaginar. Tu aprendeu com algum responsável, pai, mãe, sozinho? Como é que foi? Não, sozinho, porque eu lavava o carro com meu pai, ele ia dormir e aí eu aproveitava. Tá, mas como é que tu engatava a marcha? Quem é que te ensinou a fazer isso, por exemplo? Eu aprendi sozinho, olhando ele dirigindo, já sabia como é que era. Tá. Ele ia dormir e eu não podia incomodar ele para botar o carro para garagem. Tá, Michael. Não, eu queria pegar o exemplo de ensinar a dirigir, mas tu queria usar o carro por algum motivo, aos 14 anos, ainda não lícito, é isso? Não, eu não andava com o carro na rua. Tá, não, que susto. Eu andava, mas assim... Não tem, calma. Tá. Mas só queria manobrar o carro, coisa assim. Manobrar o carro, mas já andava. Não. Pensei que já estava dizendo, pegar um carro para tocar um pau Então tá, beleza, né? Não era esse o intuito da minha dúvida, né? Tá, não, na verdade tu aprendeu bem mais fácil do que eu. Eu queria dar um exemplo de aprender de carro, porque não foi do meu jeito, pelo menos. Eu queria dar um exemplo de como eu aprendi a andar de carro, que foi assim. Minha mãe queria me ensinar, eu acho que eu tinha uns 14, 15, eu acho que que 15, 16, é por aí, tá? Não lembro a idade direito, tá? Tanto é que não foi irrelevante, tanto é que eu não lembro. Mas eu lembro que ela falou assim, ó, esse é a embreagem, isso aqui é o freio, isso aqui é o acelerador, beleza? Oi, acelerador, né? Tu diz oi, não responde, pronto, acabou, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, nessa analogia, é que, gente, não adianta simplesmente alguém, se for ensinar a andar de carro ou alguma coisa em que envolva prática, apenas chegar. Se eu dissesse para ti, Mário, olha só, aqui tá a marcha, tá? Para tu poder engatar a marcha, tu tem que pisar na embreagem, ok? Beleza, então tá explicado, tu sabe, ok? É isso? Não é. Na verdade, tem uma teoria e depois tu tem que praticar.
Aqui no caso é a mesma coisa. Eu quero saber se vocês estão entendendo que eu estou apontando para elementos. Olha, aqui tem uma embreagem, aqui tem uma marcha, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui. Só que vocês têm que praticar. Nós temos até setembro, 15 de setembro, para vocês sentarem na posição de motorista e começar a cambiar, começar a dirigir, certo? Beleza? Então, o que eu quero saber é, vocês estão entendendo a lógica. A prática, pessoas, é uma coisa que ela leva o seu tempo. Né? Tem gente que aprende a dirigir rápido, como foi o teu caso, inclusive tu acabou de mencionar. Tem gente que demorou. Eu demorei muito tempo. Eu não queria aprender a dirigir, não tinha vontade de aprender a dirigir, eu demorei. Tanto é que eu aprendi a dirigir com 19, né? Não fazia questão. Não tinha carro mesmo, então não fazia questão. Tá, mas é um momento, talvez, para emergência, né? Sei lá, né? Então seria uma questão mais assim, já que eu morava com meus irmãos, seria legal pelo menos saber dirigir. Voltando, pessoas, o que eu quero saber, vocês entenderam que eu tenho essa lógica de redes, né? Que ela vai aumentando, eu preciso conectar redes locais com redes locais, e lógico, eu preciso fazer com que cada camada preste um serviço para não ficar tão complexo entender e implementar esse tipo de coisa. E essa parte, tá ok? Sim? Não. Claro, com certeza. Não. Silêncio é sim. Silêncio é não. Mais ou menos. Mais ou menos. Gente, vamos fazer o seguinte. 8h15, vamos fazer aquela pausa marota até as 8h25 e depois eu retomo isso aqui, pode ser? Alguém mandou mensagem, peraí. Sim, vamos fazer uma pausa. Pausa sempre é bom. Pessoas, deixa eu só apagar isso aqui, peraí. Só para vocês entenderem, essa explicação que eu estou dando é porque eu quero chegar lá em programação na frente, tá? Então, como eu falei para vocês, ao invés da gente acelerar na programação, que vocês me sinalizaram que não estava sendo tão produtivo, vocês vão fazer as coisas com calma, né? Progressivo. Não adianta a gente ir lá na frente sem saber o básico. Então, vamos fazer com calma. Lá na frente a gente vai voltar ao nosso programa, calculadora, etc, tá? Mas antes de chegar lá, eu quero saber se todas as etapas a gente está evoluindo. Gente, agora são 8h20, 8h17. Então, só para arredondar. 8h30 voltamos, pode ser? E aí a gente tenta fechar até as 9 horas a aula, ok, pessoas? Pode ser assim? Beleza, professor? Então tá. Pessoas, só vou colocar no mudo. 8h30 voltamos. Tentar fazer um fechamento desse conceito, porque ao ter isso, claro, aí a gente pode avançar para o nosso programa, beleza, pessoas? Ou seja, se hoje a gente não continuar na programação, não tem problema, eu quero que a gente tenha clareza desses intermediários. Até às 8h30, pessoas. Até daqui a pouco.
Bora, pessoas, 8h30, voltando oficialmente, limpando a tela aqui. Vamos lá. Ibiara que comentou que entendeu parte. O que não ficou claro, Ibiara? Opa. Ibiara, tá por aí? Pessoas? Alguém aí, por favor? Minha conexão tá boa? Tá sim. Oi, professor. Então, fala, Arielle. Eu tô aqui. Tá. Obrigado. Vamos continuar, né, pessoas? Até porque a ideia não é passar das 9 horas, não. Porque depois chega um ponto, como eu sempre falo com vocês, que a aula deixa de estar produtiva. Eu só quero entender o seguinte, vamos lá. A visão em camadas para você está claro ou não? Tá sim, professor. Tá, ok. Essa lógica de endereços, IP, vocês estão vendo ainda. Então, a gente não precisa ter pressa em relação a isso. Eu quero agora, então, eu só vou fazendo essas conexões. Eu estava falando de redes. Acessar sistemas operacionais, né? Para eu poder rodar esses programas. Tá? Porque um dos objetivos ao final dessa disciplina é justamente a gente fazer programas em rede. Então, se vocês separarem bem, eu quero mostrar primeiro essa parte, para depois mostrar essa parte, para depois mostrar essa parte. Que no meu entendimento, em termos de complexidade, é isso que a gente tem. É mais fácil a gente ver sistemas operacionais funcionando em redes, bacana, a gente consegue. Depois a gente faz um pouco de programação, programas rodando localmente, depois programas rodando em rede. Então, é mais ou menos essa sequência. Beleza, pessoas? Então, como ponto de partida, a ideia, é claro, é a gente atacar esse carinha antes de mais nada. E como eu estava falando com vocês, um dos conceitos importantes é essa questão de arquivos e usuários. Então, se a gente entende bem usuários e grupos, a gente consegue entender bem como é que funciona a questão de propriedades, permissões e assim segue. Isso, pessoas, sempre lembrando, a gente vai fazer isso várias e várias vezes, mas eu quero saber se primeiro, usando esses conceitos, para você estar claro isso. Sim, não, como é que tá? Para mim tá, professor. Tá, beleza, obrigado. Tá, os Ô, demais professor. pessoas... Oi, pode falar. Como é que se escreve? Eu tô com aquela do negócio ali cheio. Como é que escreve para apagar ele? Ah, tá. Pode fazer duas coisas. Uma coisa que pode fazer é clear, né, do inglês de limpar, clear. Ou se tu apertar só Ctrl e L. Ou só o clear já resolve, ó, clear, tá? Clear já faz isso. Tá ligado? Beleza? Então, pessoas, o que eu estava querendo apresentar nesse primeiro ponto é que quando a gente fala de sistemas operacionais, a gente não está mais entendendo sistemas operacionais locais apenas. A gente já tem que entender que eles estão conectados em rede. Portanto, a gente precisa dessas interfaces de rede, que é o que eu estava mostrando até agora. Então, essas interfaces de rede, né, como a interface UPback, ETH0, que elas têm endereços, e aí a gente pode, inclusive, saber quais são esses caminhos de saída. Até aproveitando, depois, pessoas, se vocês acharem interessante, para depois, tá? Não para agora. Hoje é sexta-feira e amanhã é sábado, então não quero passar tarefas assim, mas eu quero passar, então, por exemplo, de quarta para sexta.
Eu vou começar também a colocar alguns roteiros com comandos. Execute esses comandos, veja os resultados e faça algumas análises, só para vocês começarem a fazer atividades com os comandos, ok? E se for o caso, eu passo a tarefa, por exemplo, segunda-feira, e aí na aula de quarta-feira vocês têm a aula para executar os experimentos, e aí a gente consegue ir resolvendo os problemas, ok? Ou seja, a aula, eu mudo um pouco o formato, que ao invés de eu fazer a aula expositiva e vocês copiando os comandos, eu crio um problema pequeno, para a gente poder resolver ele, e para resolver ele eu preciso adicionar a teoria, ou seja, eu inverto a teoria e a prática, beleza? Vamos ver se esse formato de aula funciona melhor. Mas voltando então, pessoas, como eu sempre falo para vocês, eu vou fazendo testes aqui ao longo da aula para ver qual é o formato mais interessante. Por fim, pessoas, só para continuar, só para terminar o que eu estava falando agora há pouco, então a ideia é que eu consiga chegar até um destino usando o meu sistema operacional, passando por outro, até chegar, por exemplo, no site do Google ou qualquer outro. Beleza? Vocês podem ver que esse endereço do Google não era o endereço de antes. O endereço do Google era 142 ponto alguma coisa. Agora já bateu no outro endereço, 172 ponto alguma coisa. O que corrobora a ideia de que o Google tem vários endereços IP. Certo, pessoas? Então, essa ideia de sistemas operacionais funcionando em rede. Até porque, se vocês prestarem bem atenção, quando a gente fica sem conectividade, o computador hoje, ele perde muito da sua efetividade. Ou a gente tem, basicamente, a suíte de escritório, né, um office da vida, para ficar fazendo alguma tarefa, ou jogo. Mas, tirando isso, quase nada, um PC acaba sendo útil localmente, sem conectividade. A gente acaba fazendo muita coisa online. Um celular. Vamos imaginar agora que o celular de vocês, ele só faz ligação. Ele não vai ter plano de dados, ele não vai ter Wi-Fi, não vai ter nada. Em comparação com o que ele poderia fazer, hoje um smartphone, ele tem muito pouco uso, né? Tirando jogos, alguma edição, alguma coisa local, que é muito pouco, né? Dadas as limitações do hardware. Pessoas, vamos lá. Próxima parte. Eu só quero fechar a ideia de SEOs mexendo, então, com programação. A gente não consegue chegar aqui, eu posso até mostrar rapidinho, mas só para visualizar essa teia. Então, se eu quiser, com ls-l, eu posso ver os arquivos que estão aqui. Ou seja, os sistemas operacionais, eu consigo fazer programas. E depois, né, que é a parte que a gente ainda não chegou, não tem problema nenhum, só para vocês terem uma ideia daquela nossa calculadora de parcelamento de carro, se der tempo, a gente vai fazer ela online, tá, gente? A pessoa vai numa página, digita os parâmetros, vai lá no nosso programa e volta, tá? Porque é relativamente simples, não é tão difícil fazer isso, beleza? Daí a gente faz programação em redes. Mas calma, se der tempo, bacana, se não der tempo, a gente acelera outras partes que são mais essenciais para o nosso entendimento. Voltando aqui, então, pessoas, então, deixa eu pegar o caso da minha calculadora, da sua calculadora de parcelas, o que eu quero mostrar. Aqui, então, nessa loja de sistemas, é que eu tenho usuários e grupos e eu tenho os arquivos. Se eu quero transformar um arquivo em um programa, eu preciso daí fazer duas coisas. Que o sistema operacional enxergue esse arquivo como um executável, por isso que tem esse X, e aí tem um comando que se chama chmod, onde eu usando uma lógica de números octais, 4 mais 2 mais 1, ler mais escrever mais executar, RWX, read, write and execute. Onde eu quero, por exemplo, que este arquivo aqui, vocês podem ver que ele está com permissões 744. Onde o dono, que é o aluno, pode ler, escrever e executar. Onde o grupo aluno, que é essa segunda coluna, apesar de estar com o mesmo nome, pode apenas ler, e os outros, que não é nem usuário aluno, nem um grupo aluno, podem também ler o arquivo. Já a calculadora Ederson, por exemplo, é muito mais restritiva. O usuário aluno pode ler, escrever, executar. O grupo aluno não pode fazer nada. Só tem hífen, só tem tracinho aqui. Não pode fazer nada.
E os outros também não podem fazer absolutamente nada em relação ao arquivo. Mesmo o eTorresine, que é o meu usuário que eu trabalho, eu não consigo mexer nesse arquivo. Certo, pessoas? Então, a gente pode, de um sistema operacional, pegar um arquivo e transformar em programa. A primeira parte, claro, é dar as permissões e propriedades corretas. A outra coisa é com que eu consiga informar que um arquivo, ou ele é binário, ou ele está em formato de linguagem de máquina para ser processado naquela determinada máquina, naquela arquitetura, ou eu digo que alguém irá interpretar esse arquivo, que é um arquivo de texto. No caso, eu tenho um arquivo de texto, onde eu redigi esse texto, né? Em print, R1, float, etc, etc. Lembrando que essa calculadora Ederson era ainda lá no nosso problema de eletrônica, quando você estava com a lista de exercícios da matéria de eletrônica mesmo. Mas eu já aproveitei para ilustrar aqui que eu estou usando um interpretador, que é o Python, que é uma linguagem de programação bem poderosa, na sua terceira versão, por isso que ele se chama Python 3, que ele vai pegar esse arquivo, vai processar esse arquivo e vai executar linha a linha, usando as suas funções internas. Mas eu, programador, não tenho que fazer essa tarefa manualmente. Eu simplesmente mando o Python fazer o serviço, ele vai lá e executa tudo. Ou seja, pessoas, muito do que a gente faz nesse sistema operacional, às vezes, é usar programas ou criar programas. Né? Então, essa interação é muito forte. Porque senão eu simplesmente vou ficar com o terminal. Eu vou ficar aqui com o meu terminal e eu acabo tendo pouco uso do que eu quero de fato fazer. Espera aí, volta aqui. Esse terminal aqui, eu preciso usar, por exemplo, um ls, usar um chmod, um comando w, etc. Um w, por exemplo, para ver quais são os usuários conectados, é um programa. É um arquivo que eu carreguei em memória de um programa que já existe, que vem junto, e eu posso simplesmente sair usando ele. Perfeito? Então, o próprio Bash, que é o interpretador de comandos, ele também vai fazer isso. Pessoas, essa lógica de que o sistema operacional está conectado em rede, e essas redes, elas têm tamanhos ou alcances, então essas redes têm alcance. E esse alcance pode ser interno ao próprio equipamento, ou ele pode ser de rede local. Mas eu posso do local para o próximo local, para o próximo local, para o próximo local. Então, eu posso ter um cálculo de roteamento para saber como é que eu vou para a próxima rede, próxima rede, próxima rede. E tanto faz, sendo interno ou local, eu tenho que ter o endereçamento. Tá? Eles têm que ter endereço. Tanto é que vocês conseguem se conectar das suas residências, né, usando a internet para chegar até lá. Então, eu tenho aqui várias pessoinhas. Eu vou desenhar dessa forma, pessoas, porque eu sou péssimo desenhista, não sou bom de fato, e aí a gente pode fazer com que várias pessoas consigam se conectar através da rede para chegar no sistema operacional para fazer a sua programação. Mas vocês não estão dentro do equipamento. Vocês não estão dentro, nem do campus São José. Vocês não estão dentro lá do CPD, que é onde fica. Mas vocês têm um endereço das suas residências e vocês conseguem, a partir desse computador, nas suas casas, conseguir chegar até o campus São José, que é onde está rodando o nosso sistema operacional para fazermos os programas. Tranquilo, pessoas? Até aí alguma dúvida? Como é que tá? Melhorou a compreensão? Piorou? Como é que tá? Sim? Não? Tá indo, professor. Tá indo. O importante é isso. Se está havendo progresso. Isso para mim é o que interessa, tá? Como eu falei, pessoas, nós temos aula, nós temos em junho, ainda tem julho, agosto, até 15 de setembro. E o importante é que vocês tenham as bases. Muita coisa, gente, quando a gente pega curso técnico, sempre tem que ficar claro. Teoria é legal, mas prática é essencial. Essencial. Tá? Tanto é que... Professor, pode falar. Minha preocupação é só comando.
Sim, eu entendo a tua preocupação, tá, Michael? E eu sempre tive esse receio quando eu comecei como eu estava te falando, quando eu parei de ensinar teoria e prática, né, bem nessa sequência, e eu comecei a fazer o contrário. Primeiro eu apresento a ideia, depois a gente, ou seja, a gente vê uma coisa muito mais geral e depois a gente vai pegando comandos. Mas comando, eu volto a dizer, é uma coisa que a gente pega na prática. Tem comandos que demora um mês, tem comando que demora 2 meses. Tem um comando que é um editor de texto que eu adoro usar, que ele se chama VI. Tá? Ou na sua versão mais nova, que é o Vim. Mas eu demorei pelo menos 2 anos para entender ele. No mínimo, 2 anos. Tá? É um editor de texto fenomenal. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Dificilmente eu uso outro. Tá? Eu uso o Nano com vocês porque o Nano é mais fácil de usar, mas eu não gosto do Nano, eu só gosto do VI. Antes dele eu usava o Emacs. Tá? Aí não dá para ver, professor? Oi, pode falar. Não dá para ver lá em cima. Ah, não dá? Deixa eu trazer aqui mais pro meio. Ó, eu usava um programa chamado Emacs. Tá? Depois eu fui usar o VI. Depois eu fui usar o Vim. Tá? Que é o VI Improver, que é melhorado. Esse aqui eu demorei 1 ano e meio para começar a entender, a dizer assim, nossa, agora eu entendo, estou satisfeito, estou funcionando. E o Vim, né, o Vim mesmo, o último, gente, no mínimo 2 anos. 2 anos, certeza, porque antes disso eu patinava, batia a cabeça, etc. E nessa época, posso contar uma história em pessoa, sexta-feira de noite para fechar a aula. Eu sempre gosto de contar a história, porque às vezes a gente pensa, a gente vai lá, pega, aprende e sai funcionando e é só isso. Não, na verdade é muito pelo contrário. Eu comecei a fazer o curso de computação em 97, em 98 ou 99, não lembro exatamente, eu fui morar nos ingleses, e aí então eu acordava lá, a gente pegava, acho que era o ônibus das 6h15, a gente acordava às 5h30, pegava o ônibus das 6h15, 7h30, 7h40, a gente chegava um pouco atrasado nas aulas, porque começava às 7h30 a faculdade. Beleza, eu peguei o verão, e nesse verão eu já estava trabalhando na própria universidade como bolsista de laboratório, fazendo manutenção de máquina, coisa assim. E nessa época apareceu um amigo, um colega de faculdade, falou, tem um negócio legal chamado Linux. Não tinha a menor ideia, nunca tinha ouvido falar. Beleza, vamos instalar esse negócio. E aí eu tive a brilhante ideia de instalar isso em casa. Tá? Eu estou falando isso, gente, 98, 99, por aí. Vocês podem imaginar o que era a internet nessa época, o que era documentação nessa época, o que eram sites especialistas nessa época, e principalmente o que era a minha internet nessa época. Eu não tinha internet, só tinha internet de escada, lá nos ingleses. Então, o que eu fazia? Eu pegava um disquete, gente, eu estou falando pré-2000. Eu pegava um disquete na faculdade, botava um instalador do Linux, e eu ia no final de semana para casa, né, porque normalmente durante a semana, como eu trabalhava e estudava, eu pegava o último ônibus, então eu chegava às 10h30, 11 horas em casa, dormia, acordava às 5h30 e já ia de novo para a faculdade. Então, eu não tinha tempo durante a semana. Eu só fazia isso nos finais de semana. Então, eu chegava no final de semana com o meu disquetinho, botava no meu computador em casa. Como eu queria me forçar a aprender, eu tinha formatado ele. Então, eu não tinha nada para fazer. Eu só tinha que instalar o Linux, e sem Linux não funcionava. Tá, aí eu botava o disquetinho dava um erro. Erro tal. Eu voltava no próximo final de semana, eu corrigia o erro. Corrigia o erro tal. Aí apareceu outro erro. Depois de 13 semanas... contados, lembrados, exatamente 13 semanas, vocês podem imaginar quanto tempo é isso? Depois de 13 semanas, eu tinha um Linux instalado na minha máquina. Beleza? O nome disso se chama persistência no bom sentido, teimosia no mau sentido. Mas eu tinha o meu Linux instalado. Tá, e agora? Eu faço o que com isso? O Linux estava assim para mim. Tá, beleza, eu faço o quê? Eu conecto na internet. Tá, eu tinha que aprender a conectar na internet, porque não tinha o disquetinho que vinha junto.
Se vocês pegaram o CD do AOL para instalar, para funcionar o modem, para funcionar tudo. Gente, isso é o mundo Windows, não é o mundo Linux. Aí eu demorei pelo menos mais uns 2 meses para descobrir um troço chamado PPP, Point-to-Point Protocol, que é o que define a linha de escada. Então eu tinha que configurar o meu modem à mão, para funcionar o PPP à mão, para eu conseguir linha de escada, e quem usa linha de escada sabe que é da meia-noite às 6, não adianta fazer qualquer horário. Então, no meu final de semana, eu só testava do intervalo de sexta para sábado para domingo, da meia-noite às 6. Depois parava o teste. Aí eu dormia até meio-dia, 1 e pouco da tarde, para poder descansar, porque eu varava a madrugada tentando fazer funcionar. Passados 2 meses, eu conectei na internet. Certo, eu conectei na internet. Agora, vocês têm que lembrar que eu estou aqui. Eu estou no terminal. Como é que navega? Então, pessoas, Marco, principalmente respondendo a tua pergunta, como é que você aprende com isso? É com trabalho. Foi assim que eu cheguei à conclusão que se a gente quiser aprender alguma coisa nesse universo aqui, não é uma coisa do dia para a noite. Então, não sei vocês, mas eu não tenho mais pressa em ensinar conceitos em que eles magicamente saem do nada. Não tem mais essa expectativa. Todas as coisas se dão através de trabalho. Trabalho significa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Acabou a aula, pega e instala o Linux no teu computador. Nossa, não sei usar. Persistência. É trabalho. E isso faz diferença. Digo para vocês, porque se vocês forem pegar num grande provedor, a última visita que a gente fez antes da pandemia foi na Oi. O pessoal da Oi, etc. O cenário clássico, nos desktops, nas máquinas de trabalho, eu não lembro o sistema operacional, isso eu realmente não lembro, porque isso não fazia diferença, porque quem estava trabalhando ou se conectava em algum servidor remoto, via SSH, que é o que vocês estão fazendo, e ganhava exatamente o que vocês têm na tela agora, um terminal. Ou se conectava em equipamentos, roteadores, suítes, mas principalmente roteadores. O pessoal que eu tinha mais contato era o pessoal de infra. E eles tinham roteadores, e eles se conectavam via SSH, ou Telnet, que era a conexão antiga. Basicamente, o que eles tinham era um monte de telinha preta. Um monte de telinha preta. E era isso, gente. Então, embora eles tivessem sistemas lá, Windows e não sei o quê, e novos, atualizados, não interessa. No fundo, eles tinham uma janelinha preta. E todos, não tinha nenhum que tinha ali assim, eu sou grande hacker há 2 meses. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Tanto é que com 19 anos, uma vez eles me pediram para dar um curso. Aos 19 anos eu achava que eu sabia tudo de Linux, porque aos 19 a gente acha tudo, né? Eu sabia tudo de Linux, eu sabia tudo de redes, não sei o quê. E quando eu comecei a dar aula aos 19 anos, eu descobri que eu não sabia absolutamente nada. E de lá para cá, que cada vez mais eu fui chegando a essa conclusão. Quer aprender Linux? Então, primeiro tu tem que saber uma ideia geral, isso é importante, que é o que eu estou tentando passar para vocês. Mas, se vocês querem realmente aprender, que é o que tu tem falado já reiteradas vezes, né, que é a questão de comandos, é prática. E eu, particularmente, aprendi de um jeito. Talvez vocês consigam de outro, mais suave. Eu, pelo menos, não consegui dessa forma. Eu fiz exatamente assim. Eu peguei o meu PC, eu zerei ele, e assim, agora eu vou aprender Linux. Ou por bem, ou por mal. Por mal significa 13 semanas até instalar o Linux, mais 2 meses até eu poder conectar na internet. E aí eu tinha, por exemplo, deixa eu ver se aqui tem links. Não tem? Beleza, pessoas. Deixa eu só navegar com vocês aqui. Eu só quero instalar, só para vocês verem o que é navegar, como eu navegava. Era o links com Y, tá? Nem sei se ainda tem. Deixa eu ver se ainda tem. Tem. Só para vocês verem a tristeza que era. Bom, eu vou usar o Linux novo, tá? Não precisa também usar uma coisa tão arcaica. Não querendo ofender o Linux, por favor. Coitadinho. Tá? Ele me ajudou horrores. Então, se vocês querem navegar, pessoas, querem ver? Faça esse teste. linksgoogle.com. Olha que bonitinho. Vamos navegar. É assim que você navega. Era assim que eu navegava lá no comecinho. Ó, que bonitinho.
É o Links, pessoas. Então, ó, vamos lá? IFSC São José. Olha, bonitinho, vou até botar um acento, ó. Pesquisar o Google. Olha ali, ó. É assim que eu li a notícia, ó. E a notícia, ali é e-mail. Aí vocês vão perguntar, mouse para quê, né? Pois é, eu fiquei os primeiros 2 anos de administrador de rede, eu não tinha, a minha mesa era muito pequena, não tinha espaço nem para mouse. Eu nem usava, nem precisava. Eu trabalhava assim, ó. Olha bonitinho, ó, trabalhando com inteligência artificial. Vamos lá? Mesa redonda. Canal do YouTube. Vamos lá ler a notícia. E aí eu li a notícia. O quê? Vai ter, aqui é o menu, né? Pula o menu. Seus usamos, a página no nosso IFSC, pelo jeito ela não ajuda muito. Ah, tá aqui, ó. Professor Mário Neron, tarará, tarará, ruptura e mitos. Isso vai acontecer só pessoas, dia 20, ó. Semana que vem, às 8 da noite. Beleza? Esse tipo de coisa. E aí eu tô saindo do terminal. Então, de novo, só para concluir, já são 8h56, eu já posso fechar essa janela, fechar o compartilhamento para compartilhamento. Pessoas, o que eu posso dizer para vocês é que o que eu quero que vocês aprendam são esses grandes conceitos que daí quando eles aparecerem, tu vai dizer, mas isso eu já vi, isso é tal coisa. Quando aparecer, configura o IP. Tá, o IP é o endereço interno ou local. Mas configura a rota. Sim, eu tenho que saber como é que eu saio da minha rede local e eu vou para a próxima rede local. Eu vou saltando de redes em redes. Então, esses conceitos, eles têm que aparecer quando vocês precisam. Claro que nessa matéria, o primeiro mês é muito expositivo, né, porque a gente está ainda na segunda fase, mas à medida que a gente vai avançando, a ideia é que a gente faça essas coisas mais práticas. Tanto é que semana que vem eu quero já assim, vamos criar um problema. Problema simples. Qual é o IP, qual é isso, pinga a máquina, faz isso, tal coisa, de conectividade. E o que vocês acham? Talvez a gente faça as aulas de quarta mais expositivas e as aulas de sexta muito mais práticas, né? A gente fazendo exercícios mesmo. Pode ser assim? Já começar a gente ganhar um pouco de ritmo na matéria. Pode ser, pessoas? Pode, né, professor? Eu acho que vai ser legal isso. Tá. E coisa simples, tá, gente? Oi. Fala, Arielle. Para mim também tá bom, vai ser legal. Beleza, tá? Então, assim, ó, gente, só lembrando, as aulas de sexta, então, a partir da semana que vem, a gente começa a mudar o formato da disciplina, já que a gente saiu desse primeiro mês, para começar a ganhar ritmo. Então, a aula de quarta-feira, provavelmente eu vou estar aqui no quarto. Aulas de sexta, eu vou sentar com vocês, porque na quarta-feira a gente vai montar os problemas. Legal você saber assim, quem está conectado? Vai descobrir que é só o comando W que resolve. Mas a gente vai rodar o comando, analisar, ver essa informação. De novo, pessoas, eu quero que vocês tenham essa ideia aqui, que quando vocês forem trabalhar, vocês vão mexer. Ok? Pessoas, agora são 8h58. Conceitos não vale muito mais a pena avançar agora, porque senão a gente vai se estender muito tempo, e a gente tinha mais ou menos esse acordo tácito aqui de não se estender muito em termos conceituais. Vou parar a gravação. Tarará. Acabando.